Em nome de Jesus, Ele está com a palavra hoje aqui nessa noite, que o Senhor possa dar tranquilidade, que o Senhor possa dar mansidão e principalmente, ó Pai, que essa palavra chegue em cada coração aqui, Senhor. A Tua palavra diz que a Tua palavra, ela não volta vazia, ó Pai. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que essa noite seja uma noite abençoada. Usa a vida do nosso irmão Rafael, Senhor. Assim nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, homens de Deus. Aleluias, glória a Deus. Agradeço inicialmente a Deus pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez ministrando a sua palavra. Agradeço também ao Renato pelo convite, a toda a liderança aí do God. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir lá em Salmos de número 42. Vai ser ruim de enxergar aqui, irmãos. A gente passa dos 40, fica ruim o negócio, hein? Amém, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Clareou. Aleluias. Salmo 42. Quem não conseguiu localizar, clame por misericórdia que a gente aguarda mais um pouquinho. Glória a Deus, todos acharam. Como o corvo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua esperança. O meu Deus dentro de mim, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hebrom e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluias, glória a Deus. Só para trazer um pouco do contexto desse texto, ele muito provavelmente, segundo os estudiosos, ele teria sido escrito ou naquele momento em que o rei Davi ele estava sendo perseguido por seu filho Absalão, ou quando o povo de Israel ele foi levado ao cativeiro babilônico. Então, nesse momento, o salmista ele se encontrava muito angustiado, com uma tristeza profunda dentro de si. E
esse salmista, o salmo ele se inicia com uma metáfora de um animal que se chama corvo ou a corça, um animal desértico. E esse animal ele tem muita sede de Deus, não, ele anseia pelas correntes das águas. E ele anseia pelas correntes das águas por necessidade. Quando eu estava lendo esse texto, obviamente, eu já tenho 10 anos de evangelho, então já li algumas vezes esse salmo, mas eu nunca parei para estudá-lo, né? E eu confesso para os irmãos que a minha vontade era de ministrar uma outra palavra, porque eu estou meditando, estou fazendo o meu devocional no livro de 1 Coríntios. E pela minha vontade, pela minha carne, eu sempre gosto de pregar aquilo que eu estou meditando, aquilo que eu estou estudando, até porque fica um pouco mais fácil. Mas o Espírito Santo claramente ele falou ao meu coração: não é sobre isso que eu quero que tu pregue, que tu leve para a minha igreja. O que eu quero que você leve para a minha igreja é outra coisa, é outro tema. E o Senhor ele falou muito forte ao meu coração acerca da depressão, da tristeza profunda. E quando o Senhor ele ministrou isso no meu coração, a minha mente ela foi levada justamente a esse salmo. Porque isso gritou muito forte em mim: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, Senhor. E voltando a corça, falando um pouquinho desse bicho, desse animal, o corvo ou a corça, ele é um animal desértico e ele tem necessidade das águas, porque é uma autodefesa dele. Ele é um animal que ele exala muito odor. E por meio desse odor, os seus predadores, eles passam a persegui-lo. E por isso, para fugir dos seus predadores, ele não pode ficar parado. Ele sempre está correndo, sempre está saltitante, sempre está com o seu faro apurado em busca das correntes das águas. E o Senhor ele traz para a gente uma reflexão, porque o crente ele não é para ficar parado, o crente ele não é para estar paralisado, para ficar paralisado. O crente ele é para avançar, ele é para ter esse desejo de Deus. O crente ele é para ter a alma dele desejando a presença de Deus. O crente ele é para estar em movimento, porque quando o crente ele fica parado, quando o crente para, ele passa a ser alvo do inimigo que anda ao nosso derredor. Então assim, o Espírito Santo, ao meditar nessa palavra, ele foi me trazendo essa reflexão. Por que essa comparação com a corça? Olha só que interessante. Enquanto a corça está em movimento, enquanto a corça está correndo desesperadamente em busca das águas, para se proteger, para encontrar alívio, para saciar sua sede, ela está exposta a todos os tipos de risco. E não é diferente na nossa vida como cristão. Quanto mais desafio nós temos em nossas vidas, e nós homens, nós temos muitos desafios, porque nós somos o líder da nossa família. Deus nos chamou dessa maneira, para liderar a nossa família. E a gente fica exposto a muitos desafios.
assim como a corça. E a gente está caminhando. E quando a gente passa por esses momentos de dificuldades, de tristeza, até mesmo de depressão, o exemplo que esse salmista dá aqui para a gente é interessante, porque ele praticamente fala assim, ó, tu tá deprimido, tu tá triste, tu tá para baixo, tu tá cabisbaixo, porque na caminhada você está sofrendo muita perseguição, você está sendo muito atacado, está sendo apedrejado, não tem problema, não para, continua caminhando, porque se você parar, tu vai morrer, se você parar, tu vai ser alvo do teu inimigo, que só está ali te observando, esperando o momento para te atacar, para te fazer presa. Por isso que a corça não para. Olha só que interessante, meus irmãos, vocês estão entendendo? A corça não para nunca, a corça está sempre ansiando pelas águas. E nesse momento, nesse trajeto que ela está caminhando, que ela está correndo em busca das águas, ela está tomando porrada, ela está exposta a risco. E a gente, por muitas vezes, a gente fica chateado, a gente fica oprimido, a gente fica deprimido, a gente fica triste e a gente quer parar. Ah, eu cansei desse Deus, eu não quero mais buscar a Deus, porque eu estou tomando muita porrada, eu estou triste, eu estou deprimido. Mas não é esse o exemplo que o salmista dá para a gente, é avançar com depressão em tudo, porque ele nos ensina, ele está aqui triste, cada versículo, e eu fiz questão de ler pausadamente, cada versículo que ele lê, ele faz um questionamento para Deus. Senhor, por que minha alma está abatida? Por que os meus inimigos eles estão me perseguindo? Mas ao mesmo tempo ele está glorificando. Tá bom, Senhor, mas eu ainda o louvarei, porque Tu és o Deus da minha salvação. Aleluias. Talvez essa seja a diferença do cristão que procura viver a palavra de Deus, que procura viver experiências com Deus, daquele que não conhece a Deus. Quantas pessoas ao nosso redor a gente vê paralisada por essa doença, pela tristeza profunda, é o mal do século. A OMS dá um dado estatístico que cerca de 300 milhões de pessoas no mundo estão acometidas pelo mal da depressão. Isso talvez sejam aqueles casos que foram diagnosticados. E os casos que não foram diagnosticados, talvez esse número seja muito superior a isso. E é impressionante, irmãos. Parece que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão ficando doentes da alma. E isso tem atacado também a igreja do Senhor. Tem muitas pessoas paralisadas dentro da casa de Deus. Tem muitas pessoas, tem muito crente vivendo oprimido, vivendo as suas guerras, travando as suas guerras, sozinho, sem nenhuma estratégia, sem chão, sem expectativa, sem esperança. E o salmista ele nos dá o exemplo aqui de que a gente, mesmo nessas condições, a gente tem que avançar, a gente não pode parar, não dá para parar. Aleluias. Não dá para parar. Não dá para parar porque se a gente parar, é pior. Se a gente ficar paralisado é pior. Então a gente precisa avançar. Nós temos que avançar, porque a nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma precisa ter essa sede de Deus. Aleluias. E algumas características aqui no estudo desse animal me chamou um pouco a atenção.
é que a corça ela é um animal vigilante, que sobrevive correndo em busca das correntes das águas. E que a corça não pode ficar parada e deve buscar incessantemente as águas. Nós também temos que ter essa sede incessante pelo nosso Deus. Ela é persistente ou perseverante. Ela não desiste, não se rende aos seus perseguidores. Ele parece ser um animal frágil, um animal que pode ser facilmente, se apanhado, se dominado pelo seu predador, ele se torna frágil, ele não tem muitas possibilidades, não tem muita escapatória. Por isso que ele precisa correr, avançar em busca das águas. E assim é o crente, assim é o cristão, assim somos nós, homens de Deus. A gente não pode, não temos o direito de ficarmos paralisados. A gente precisa ser persistente, perseverante, como a corça. Aleluias! Quanto mais exposição nós temos, mais porradas nós vamos tomar. Se você escolher ter uma vida superficial, sem querer muitos desafios, talvez você não vai tomar tanta porrada. Porém, quanto maior o desafio que são propostos, que Deus tem para você, e Deus tem sempre muito além daquilo que nós estamos vivendo, Ele sempre tem além, sempre tem a mais, maiores são os nossos desafios, e mais porradas nós vamos tomar, e mais atacados nós seremos. E aí a gente se depara com uma questão: ou a gente para, ou a gente continua, ou a gente avança. Ainda que a gente chegue cansado, fadigado, ainda que muitas pessoas olhem para a gente e falem: esse daí está morto. Porque a gente julga muito as pessoas. E esse daí não vai suportar. Pô, esse daí não aparece nem no culto. A nossa vida espiritual, ela não depende só daqui. Aqui nós somos alimentados, aqui nós estamos sendo um pouquinho preparados, nós estamos em comunhão. E como é gostoso isso, como é saudável isso. Porque aqui a alegria do Diego contagia a gente se alegra. E isso é muito bom, isso é bênção. Mas o nosso desafio não está aqui, o nosso desafio está lá fora. Porque aqui todo mundo é crente. Aqui não tem desafio. O desafio está lá fora. Nas exposições, naquilo que Deus tem para a gente lá fora, naquilo que Deus quer fazer por meio da nossa vida lá fora, é muito grande. É grande, irmãos, o mistério de Deus que Ele tem para cada um de nós. Deus, Ele quer nos levar além. Deus, Ele quer nos levar a conhecer águas mais profundas. Ele quer nos entregar todos os seus mistérios. E quanto mais a gente avança, quanto mais a gente aprende de Deus, quanto mais a gente se relaciona com Deus, parece que mais porrada a gente toma. Mas por que tu está tomando porrada? Porque tu está avançando. Porque tu está correndo. Porque tu sabe aonde tu quer chegar. Tu sabe que existe um Deus ali que está sempre disposto a te ajudar, a te acalmar, a aliviar a tua alma.
E nessa caminhada nem sempre é fácil. Nessa caminhada a gente vai ter os percalços, a gente vai ter as dificuldades, a gente vai ter as tribulações, crescimento. Lá em Mateus, João, me fugiu agora, João 16:33, diz que no mundo nós teremos aflições. Jesus, ele disse isso. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só que palavra interessante, bom ânimo. A depressão, a tristeza é o oposto, é o contrário. Quando a gente está vivendo esse processo na nossa vida, a gente não consegue enxergar o bom ânimo, a gente não tem esses tipos de momento. Mas olha lá o que o Senhor, que a palavra está dizendo: tende bom ânimo, mesmo triste, mesmo cabisbaixo, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, mesmo em casa sendo humilhado, mesmo passando por dificuldades no trabalho, na vida, tende bom ânimo, aleluias. O que Jesus está dizendo ali, sabe o que é? Ô Walter, se a cabeça venceu, pode a mão dizer que é um derrotado? Pode o pé dizer, irmão Diego, que não vai conseguir? Pode a orelha, o nariz, os olhos falar: eu sou um fracassado? É isso que a palavra está dizendo? Não, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós também vamos vencer. A palavra nos garante lá no livro de Romanos 8, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluias. A situação que muitos de nós estamos passando, ela não é determinante para o teu futuro, para dizer o que você vai ser lá na frente, irmãos. Às vezes as pessoas, por estar triste, oprimido, cansado, tomam decisões pensando que a vida vai terminar ali, pensando que a vida se limita àquela circunstância que você está vivendo. Não! Quantos homens, só saindo um pouquinho, mas continuando no tema, a gente vê tantos jovens matando mulheres por ciúme. Não muito tempo atrás, um pegou uma mulher na frente do trabalho dela, um jovem cheio de vida pela frente, vai lá e destrói a família dela, destrói a vida dele e a vida dela, destrói toda uma família. Por quê? Por conta de um sentimento momentâneo. Tomou uma atitude que acabou com 2 ou 3 famílias. O momento que a gente está passando não é determinante para dizer o que a gente vai ser lá na frente. É só um momento, e é o que o salmista está dizendo aqui. O salmista, ele se ressente da época que ele adorava no templo, e agora ele não pode adorar mais, porque ele foi levado em cativeiro, porque ele está distante. E aí ele começa a ter saudade, ele começa a se ressentir, ele começa a questionar o agir de Deus na vida dele. Mas o interessante, o que me chamou a atenção aqui, é que mesmo triste, mesmo deprimido, ele sempre se voltava para Deus. E é dessa maneira que nós temos que tocar as nossas vidas na nossa caminhada.
para não. Irmãos, são desde 2008. São 12 anos de evangelho. Tá certo essa conta? Não, pô. 16 anos. 16 anos nessa caminhada. Já deu vontade de parar, de fato, porque a gente passa por esses tipos de situações. São circunstâncias que acontecem na nossa vida que querem nos fazer parar mesmo. Mas aí eu falo, de onde Deus me tirou? Deus me tirou de uma depressão, do vício das drogas, do álcool, da prostituição. Aí eu falo, para lá eu não volto de jeito nenhum. Aleluias, eu vou passar contigo. Eu não tenho outra saída. Para onde eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna? Aleluias. Não dá para parar. A gente não tem esse direito de parar, irmãos. Vamos avançar. Eu não sei o que muito de nós estamos passando nesse dia, nesses dias, nesses momentos. Eu não sei quais são o que está te deixando triste, deprimido. Porque se Deus trouxe essa palavra para ser ministrada aqui, alguém Ele está alcançando nesse momento. Eu creio. E se é para você que Deus está falando, não pare, irmãos. Não deixa se levar pelo momento. Existe um Deus, aleluias. Tu não está aqui de graça, irmãos. Tu não sai da tua casa numa sexta-feira à noite, chovendo, num domingo, no sábado, na quinta, para servir a esse Deus. E não acontece nada. Aleluias. Vamos avançar. Lá em Ezequiel, para concluir, ele dá várias opções, vários níveis de águas na nossa caminhada com Deus, no nosso relacionamento com Deus. São vários níveis. Ele fala que tem águas que dá no tornozelo, tem águas que dá nos joelhos, tem água que dá na cintura, nos lombos, no peito, e tem águas profundas, meu irmão, que tu perde totalmente o controle, que tu só mergulha e confia. Aleluias. Vai ter esse momento, irmãos, que você vai precisar confiar. Se você quer Deus, se você tem sede de Deus, se você quer experimentar desafios ainda maiores daquilo que você está enfrentando, tu vai ter que caminhar. E caminhar é que nem quando você está na praia e vai entrar na praia e vai dar um mergulho. Tu está no raso, e aí tu vai caminhando, daqui a pouco tu está lá no fundo, daqui a pouco tu perdeu o controle da tua vida. É assim o nosso relacionamento com Deus. Aleluias. Vai ter momento que isso daqui, o culto, só o culto na igreja, vai ser muito pouco. Tu vai ter que ter as tuas experiências na tua casa. Tu vai ter que ter as tuas experiências no teu trabalho. Tu vai passar por perseguição, tu vai passar por luta, tu vai passar por tristeza, tu vai passar por situações diversas, e são situações que vai te deixando mais experiente. E aí tu fala, pô Senhor, nem doeu, estou aqui, quase assim, né? Não manda não, Senhor, manda outra, manda outra, vamos que a gente encara. Essa é a vida do crente, é de fé em fé. A nossa vida, irmãos, a nossa vida, se a gente soubesse, se a gente tivesse noção do quanto essa palavra é rica e próspera para as nossas vidas, meu Deus, a gente não largava de jeito nenhum. Aleluias. Oh, aleluias.
A gente olha pro povo judeu, o povo próspero, o povo rico, o povo saudável. E a gente às vezes fica se questionando, né? Caramba, eu sou crente, é uma dificuldade para a gente ter uma visão, para a gente ter uma revelação da palavra de Deus. É porque é a palavra. É a palavra. Todas as respostas para a nossa vida estão aqui, ó. A palavra de Deus. Esses dias, a semana passada, lá em casa, só para terminar, teve um choque de geração. Tinha praticamente 3 gerações lá em casa, conversando. Estava eu, a minha esposa, praticamente a mesma geração, uma prima da minha esposa e uma sobrinha minha. E aí a gente estava falando desses desafios, dessas tristezas. A gente estava falando de depressão, né? E aí eu tô tendo um pouco mais a mente aberta, né, para isso. Mas aí uma falou, a necessidade de psicólogo, a necessidade disso, daquilo e tal, de terapia. Eu reconheço hoje a importância desses profissionais. Reconheço mesmo. E às vezes eu acho, pela pressão que eu sofro, né, particularmente eu sofro, às vezes eu acho que até eu preciso, mas eu fico relutando. Falo, eu tenho uma resposta, eu me recuso, eu tenho uma resposta. O Senhor é o meu psicólogo, o Senhor é a minha saída, o Senhor, Ele tem todas as respostas na palavra dEle. Se você não tem esse tipo de intimidade, e nem todo mundo tem, deveria ter, deveria buscar, amém, glória a Deus, tem que procurar mesmo, eu sou a favor. Às vezes eu fico brigando com a minha mulher, né? Ela está passando por um processo assim, semelhante, e às vezes eu fico brigando com ela, às vezes eu sou até um pouco duro com ela, sabe? Porque eu falo, palavra, está aqui, ó, a resposta para tudo, para as nossas angústias, para as nossas tristezas, por tudo aquilo que a gente passa na nossa vida, a resposta está aqui, na palavra de Deus, amém? O Salmo, ele começa com essa metáfora, com a corça, né? E todo o restante do texto, com exceção praticamente ao último versículo, o salmista ele está expondo essas dificuldades, essas tristezas que ele tem passado nessa caminhada. E no versículo 11, ele diz assim, para concluir: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluias. Glória a Deus. Se você tem sede de Deus, irmãos, não pare. Continue em busca da fonte. Continue em busca da fonte, porque Ele vai matar a tua sede. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé para quem eu entrego. Quem é que vai orar? Diego já saiu. Rafa.